Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, o Thales. Amém? Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E chegou-se um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pôr-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Amém, irmãos? Vou só fazer uma breve oração, e os irmãos podem ficar à vontade. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te glorificamos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de estarmos reunidos em tua casa, meu Pai, de poder nos regozijarmos, meu Deus, em tua presença, Pai. Glórias sejam dadas a ti, meu Deus, glórias sejam dadas, meu Pai, ao teu Filho que se entregou por nós, por amor a nós, meu Pai. Que a tua glória, a tua graça esteja sempre diante de nós, que nesse momento, meu Deus, o Senhor abra os nossos corações, meu Pai. Que em nome de Jesus a tua palavra, meu Deus, venha ser uma semente, meu Deus, fértil, meu Pai, e que ela venha germinar, meu Deus, em nossos corações, e para a honra e glória do Senhor venha produzir frutos, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Que em nome de Jesus o Senhor abunde a tua casa com a tua graça, meu Deus, e que ninguém, meu Pai, ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. É o que eu oro, é o que eu peço, é o que eu te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Pode ficar à vontade, irmãos. Preocupo bastante em falar para os irmãos se assentar, que é a última vez que eu tive a oportunidade aqui. Comecei o sermão, eu estou vendo a Laís assim, ó. Aí aquilo já tirou toda a minha atenção, né? Aí eu tô assim. Aí ela tá assim. Eu tô assim. Hã? Aí ela, ó,
Pode se assentar. Aí hoje eu fiquei preocupado e ressabido que eu não podia esquecer. Mas vamos lá. Essa é a famosa parábola do filho pródigo. Eu me lembro que desde quando eu era criança e eu era convidado, um convite irrecusável do meu pai de ir às missas, eu já ouvia falar dessa parábola do filho pródigo. E tendo a oportunidade agora de pregar sobre ela, porque foi só isso que o Senhor me falou toda essa semana. Foi a respeito da parábola do filho pródigo, foi a respeito do tesouro que nós não valoramos e acabamos perdendo. E agora, já formado, né, e como um excepcional aluno do direito civil, quando eu fui ler, nessa versão não fala, mas geralmente a parábola do filho pródigo, ela vai falar que o filho, ele pediu a herança ao pai e dissolveu toda essa parte da herança dele. Só que no direito, em qualquer lugar no mundo, não existe herança de quem está vivo. Primeiro é necessário que a pessoa morra, quando vem a morte, aí sim vai haver a geração da herança. Só que aqui foi diferente, eu fiquei assim, ai, como assim ele pediu a herança antecipada? O pai estava vivo. E como assim que o pai antecipou essa herança? Sem amor nenhum ao patrimônio que ele criou. E quando eu leio essa parábola, foi numa semana em que eu vou fazer um atendimento a um cliente, esse cliente estava preso, e fiquei ouvindo sobre o caso dele, conversando com ele, explicando o que eu faria, como que seria a situação, que a situação estava difícil, mas que nós iríamos tentar e tal. E no final eu lembro que eu falei assim, aqui, que Deus te abençoe, que Deus conforte você aí e te dê sabedoria em nome de Jesus. Aí ele olhou assim, ele estava de cabeça baixa, ele olhou para mim e falou assim, o senhor é crente? Eu falei assim, eu sou crente, que parece que um crente reconhece o outro quando o outro fala, em nome de Jesus. E ele começou a falar, rapaz, eu me lembro, cara, eu estava na cela, eu me lembrei o dia que eu estava no monte, eu e meu primo, e uma missionária falou conosco que a gente ia ser instrumento do Satanás, que nós serviríamos Satanás, nós até rimos, porque não tinha cabimento. E hoje eu me pego aqui, e Deus trouxe isso no meu coração na cela, eu falei, olha, se você está aí, então tem um propósito, e se você se lembrou, isso aí é Deus testificando no seu coração, porque Ele se importou com você em ter anunciado isso antes de acontecer. E Ele falou assim, rapaz, antes eu tinha tudo, e achava que não tinha nada. Hoje eu achava que eu tinha tudo. Eu vejo que eu perdi tudo, porque hoje eu não tenho nada, nem mesmo a minha liberdade. E depois daquilo ali eu nunca, mas nunca mais parei de orar pedindo a Deus para que Ele não permitisse que eu saísse dos caminhos dEle, que eu saísse dos propósitos que Ele tinha para mim. Porque nós temos dentro de nós algo que nós somos inseridos em uma sociedade, que a sociedade é capitalista, seja onde quer que seja, o mundo hoje é capitalista, e nós às vezes nos perdemos, nós tiramos os olhos do foco, e acabamos buscando, só que quando chega lá na frente, geralmente quando você consegue adquirir aquilo que você busca, é que você vê que aquilo não satisfez o propósito, e você vai atrás de outra coisa, e vai atrás de outra coisa, e vai atrás de outra coisa, e você só vai ver o preço disso aí, quando você consegue almejar. Só que muitas das vezes você não vai conseguir conquistar aquilo ali. E o pior, muitas das vezes pessoas vão parar nesse meio do caminho, tentando conseguir algo. Então, quando eu vejo a parábola do filho pródigo, eu fiquei pensando assim, olha, se não é herança, se não está falando de dinheiro, o que será que isso está falando? E ela começa com, assim, continuou. Aí eu fiquei pensando, se ela começou, continuou, então deve ter alguma coisa que deu início a isso aí. Aí eu fui mais acima e eu vi que a partir do versículo 8, vai ter a parábola da dracma perdida. Nós não vamos ler não, mas em tese, a mulher tinha a dracma moeda, a mulher tinha 10 moedas. Ela perde uma moeda, ela vai diligente dentro de casa, varre a casa toda, procura e acha essa moeda. Quando ela acha essa moeda, ela fica alegre e vai comemorar com as amigas o encontro dessa moeda. Só que essa
essa parábola da dracma, ela começa com uma conjunção alternativa. Ou seja, ela começa com ou. Então, se é ou, é porque tem alguma outra alternativa. Aí eu subo mais um pouquinho no texto e eu vejo a parábola da ovelha perdida. Era um rapaz que tinha 100 ovelhas, perde uma no deserto, ele procura, acha essa ovelha, aí ele tinha deixado as 99 e ele fica totalmente feliz e vai comemorar o encontro dessa ovelha perdida. E eu comecei assim, mas engraçado, porque o que tem em comum? Né, Iagão? Iagão que gosta de pergunta, eu fiquei, o que tem em comum? Essas 3 parábolas, porque está no mesmo capítulo, algo em comum tem. E elas devem estar falando de um só objeto, de uma só coisa. E eu comecei a ver que em todas essas parábolas, algo que se comunicavam entre elas, era o fato de alguém perder algo. Só que ainda estava um pouco distante, porque o segredo não estava na perda, mas o segredo estava no encontro, porque todas essas parábolas, alguém encontrou, e essa coisa encontrada, ela volta novamente para o status quo, para onde começou ali. Então eu pude entender, eu entendi o que está falando. Não está falando de tesouro, não está falando de moeda, não está falando de ovelha, está falando de mim, de você. Está falando do maior tesouro. E quando se reverencia a Pai, quantas vezes nós vemos a palavra aqui Pai, nessa parábola do filho pródigo? E quando se refere a Pai, está se dizendo a Deus. E esse filho pródigo, muitas das vezes ele pode chamar Vinição, ele pode chamar Iagão, ele pode ser nomeado com os nossos nomes. Porque nós vemos um filho que ele desonra o pai, ele descumpre o mandamento do pai. E nós vemos que lá atrás, o pecado ele entra no mundo através de um descumprimento de um princípio divino. Que Deus estabeleceu que Adão não podia simplesmente comer daquele fruto, o resto ele podia fazer, ele podia nominar da forma que ele bem pensasse os animais, podia comer do que fosse, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Então, como o filho pródigo, ele pode chamar Vinição, eu fiquei pensando, o que para mim é o meu maior tesouro? É aquilo que assim, para mim é tudo. Só que não basta ser tudo, que eu posso trocar, sem eu realmente desejar, mas quando eu ver, eu me perdi ali no meio do caminho. E eu me respondi que seria a salvação. E de fato, é sobre isso que todas essas parábolas estão se referindo. É a respeito da salvação. É a respeito da maior coisa que nós podemos ter, a maior garantia que nós podemos ter. É a coisa que vai ligar o nosso propósito. Eu tive a oportunidade de almoçar com minha mãe essa semana, não me lembro o dia, acho que foi sexta. E ela ligou um filme lá que chama-se O Pior Vizinho do Mundo. E era a respeito disso. O senhorzinho, ele colocou a vida dele, olha o spoiler, ele colocou a vida dele em função da esposa. A esposa dele morre, acabou. Ele já não tinha mais propósito na vida. Então eu comecei a pensar a respeito desse filho pródigo, porque a princípio ele talvez tenha pensado que ele tinha conseguido tudo ali, quando ele pega toda a antecipação da sua herança. Só que ele começou a viver de uma forma dissoluta, que ele já não tinha mais regras, ele já não tinha mais princípios e ele gastou tudo. Quando o texto fala que ele gastou tudo, eu lembro lá daquele cliente que tinha tudo, só que ele teve que cair ali no presídio para ele entender que ele correu atrás de nada. Aí vem na minha cabeça Salomão, que fala que tudo é vaidade, que ele sente como se ele tivesse corrido a vida inteira atrás do vento. Bill Gates, há pouco tempo, ele deu essa declaração, que ele se sentia como se ele tivesse corrido atrás do vento. Então, isso aí, de nós, a ausência de propósito, ela vai fazer com que nós vivamos de uma forma diligente.
Porque se nós não tivermos um propósito, um fundamento, qual que é o motivo de nós estarmos aqui? Se nós não tivermos algo, a nós nos apegarmos e falarmos, é isso, é para isso que eu vou viver, não tem sentido de nós estarmos aqui. Não tem sentido de nós virmos à igreja, não tem sentido de nós trabalharmos, porque se eu morrer, eu não vou poder levar nada, então o que adiantou eu ter conquistado? Principal, e se eu morrer no meio desse caminho, entre iniciar e entre conquistar? Pronto, eu vou ter simplesmente sobrevivido. Só que, a respeito da salvação é isso, quando Jesus vem e nos compra, quando nós ainda éramos pecadores, Ele simplesmente garantiu a nós um propósito de vida. Ele garantiu com que nós pudéssemos ter um propósito de vida após a terra. E então nós vemos que a salvação é isso. O conceito de salvação, se você for olhar no dicionário, é a ação, o efeito de salvar, libertar. E foi isso que Jesus proporcionou a nós, Ele proporcionou a liberdade, porque quando Ele vem, nós éramos escravos do pecado. E é muito fácil nós pensarmos assim, que o nosso valor, que Ele poderia ter pago, só que Ele paga esse valor quando nós ainda não éramos pecadores. Ele paga um valor quando nós ainda não merecíamos. E é difícil demais, porque se você for trazer para um contexto da sua vida, é a mesma coisa de você amar alguém que te odeia, é a mesma coisa de você ajudar todos os dias alguém no seu trabalho, que sempre que tem oportunidade, fala mal de você para o seu patrão, dificulta a sua vida no trabalho, ou seja, na escola, alguém que sempre te apunhala. É isso que Jesus fez por mim, é isso que Jesus fez por você. Ele comprou quando você não merecia, mas não só merecia, você simplesmente ignorava a presença dele ali e o que ele tinha a oferecer. E é muito claro, meus amados, é uma palavra assim que eu pensei 10 vezes antes de falar, só que tudo que eu ia buscando de fundamentação era a respeito disso, a respeito da salvação, que ela é o nosso maior tesouro. Só que tem um detalhe, só há 2 caminhos na nossa vida. Eu não sei se vocês já tiveram a percepção disso. Eu já tinha tido, só que eu nunca parei para pensar, nunca parei para refletir como era simples, mas ao mesmo tempo é assustador, pelo menos para mim. Você só tem o caminho do bem ou o caminho do mal. Você não consegue servir a 2 senhores. Ou você tem o caminho que vai te levar para o caminho do céu, ou você tem o caminho que vai te levar para o caminho do inferno. E isso, lá em Deuteronômio 30, 19, vai falar bem. Jesus falando, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda nos aconselha, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Tu e a tua semente é tu e a tua geração, tu e o teu fruto. Então, quando coloca para nós que há 2 caminhos, ele simplesmente nos aconselha, olha, escolhe o caminho do bem, escolhe a vida. Só que, não sei se vocês prestaram atenção, ele permite com que você escolha. Só que ele não limita a sua escolha, ele não vincula a sua escolha. Se você quiser, você vai poder escolher o caminho do mal. Ele simplesmente fala, olha, escolha o do bem. É um conselho que eu te dou. Para que você, a sua prole, o seu fruto, viva vida. E eu garanto a vocês que isso aí é uma vida em abundância. Só que há um detalhe. Nós temos o costume de não dedicarmos 100% a essa escolha que nós fazemos. Então, quando você não se dedica 100% àquilo ali, àquele caminho, àquela escolha, e a sociedade de hoje que nós estamos inseridos, ela é totalmente voltada para você mitigar essa escolha, por questão
de você poder se relacionar socialmente. Só que a partir do momento que você faz isso, você acaba se tornando alguém que vai ficar no meio termo. E esse alguém no meio termo é alguém simplesmente morno. Porém, a Bíblia já sabia disso. A Bíblia já sabia que nós teríamos dificuldade em afirmarmos que nós escolhemos o caminho do céu, que nós escolhemos o caminho do bem. Então, lá em Apocalipse 3,16, vai falar assim, ó: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o Senhor está falando que todo aquele que é morno, para Ele não serve. Ou você é quente, firme, quente pelando, ou você é morno. Alguém quando te fala um plano ou algo do tipo, você fala assim, é quente? Você é quente, firme. Você vai com toda a segurança do mundo. Só que você fala, e aí, o que você acha? Sei não, viu, meu camarada? Sei não. Eu falo, já não vou mais. Por quê? Porque você não tem certeza. Só que a palavra, ela nos dá a certeza da escolha. Ela nos garante que a escolha dos céus é a melhor escolha que nós podemos tomar. Porque nós vemos que se você não escolhe um caminho, você acaba colhendo fruto de qualquer jeito. Só que quando você é morno e escolhe o caminho ruim, e você acaba sendo vomitado, você vai colher aquele caminho ruim. Tem uma figura em que há um muro assim, e do lado está Satanás deitado tipo numa espreguiçadeira de piscina, olhando um cara que está em cima do muro. Do outro lado do muro, a foto foi tirada de cima assim, né? A foto não, a charge que fizeram. Era como se tirasse essa foto de cima. O cara em cima do muro, e do outro lado estava Jesus e 3 querubins. E Jesus e os 3 querubins chamavam ele, vem, vem, vem. E o cara em cima do muro só olhando para o diabo assim. Aí o cara em cima do muro falou com o diabo assim, que estava tranquilo na dele. Por que eles estão me chamando e você não me chama? Aí o diabo falou assim, porque o muro já é meu. Ou seja, ou nós sejamos firmes, ou nós estaremos no caminho do mal. Não tem escolha, é só 2 caminhos, não é radicalismo. Não é um poder aqui que eu estou tentando coagir você, não, eu estou querendo te apresentar que há 2 caminhos, o do bem e o do mal. Cabe a nós a escolha está nas nossas mãos, desde lá de trás. Quando Eva escolhe comer aquele fruto, ela escolheu. Quando nós escolhemos pelo caminho, nós escolhemos e nós vamos colher o fruto daquele caminho. E só há 2, cabe a nós sabermos com qual caminho nós podemos escolher. E quando nós não tomamos o partido e não escolhemos um caminho, nós vamos viver uma vida dissoluta, uma vida sem propósito, uma vida que a gente não tem firmamento para fundamentar nossas escolhas. E quando a gente não tem firmamento para fundamentar nossas escolhas, a gente vai viver conforme o mundo vive. A gente sabe que o meio onde o ser está inserido é que vai moldar aquele ser. A nossa sociedade é cheia de políticos corruptos porque os políticos, eles emanam da sociedade. É simples assim. Então, nós vemos, um dia eu estava vendo um podcast, até o Rômulo que me indicou esse podcast, e era um pastor. Aí o cara falou assim, é um cara que parece aquele cara, o Iron Man, lá, o Homem de Ferro. Ele usa um óculos assim, direto ele aparece lá. Ele estava com um pastor, e ele falou assim, ô pastor, qual é a melhor hora para eu aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador? Porque o pastor falou com ele assim, olha, é simples. Se você quer a salvação, você reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador e confessa com a sua boca e se arrepende dos seus pecados. Pronto, seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você vai viver a eternidade ao lado do Pai, você vai para o céu. Aí ele falou assim, qual que é o momento certo de eu fazer isso? Aí o pastor falou com ele assim, olha só,
você vai curtir tudo que você quer curtir, você vai aproveitar tudo que você quer aproveitar no mundo. Você pode aproveitar festa, você pode aproveitar mulheres, você pode aproveitar o que você quiser. Só que um dia antes de você morrer, você aceita Jesus. Você confessa Ele como seu único e suficiente Salvador e você arrepende dos seus pecados. Aí ele falou assim, uai, mas como é que eu vou saber o dia que eu vou morrer? Aí o pastor, é isso. Você não sabe o dia que você vai morrer. Então se arrependa dos seus pecados agora e confesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador agora. Porque nós temos a certeza de que Jesus vai voltar. Mas nós não temos uma data. Nós temos a certeza que nós vamos para o céu. Mas nós não temos uma data. Então é bom que nós escolhemos o caminho agora. Porque agora, como nós escolhermos, no meio do caminho, se você deixar para escolher, você não sabe quando vai ser sua hora. Você não sabe quando você vai estar no meio do caminho ou quando você vai estar no fim do caminho. É quando você vai correr com um amigo que ele não fala até onde ele vai. Ainda mais um gordinho igual eu assim, será quando que isso vai acabar? Não acaba, não tem fim. E é isso, a gente não sabe até onde nós vamos. É por isso que nós temos que escolher por Jesus agora. E nós temos que ter a certeza de que Jesus, quando Ele veio, lá em Efésios 2, 8, 9, vai falar isso. Quando Ele nos compra com o sangue dEle, através do sacrifício na cruz, Ele garantiu para nós a possibilidade de sermos salvos. E Efésios vai falar isso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é pela graça, meus irmãos, não é pelo que você vai fazer pela obra, para que você não se vanglorie. É pela graça que você vai ser salvo. E é simples o Evangelho. Só basta você crer e arrepender dos seus pecados. E isso se torna fácil quando você conhece a pessoa de Jesus, mais ainda você passa a se relacionar com Ele. Porque quando você gera uma intimidade com alguém, a última coisa que você quer fazer é decepcionar essa pessoa. A última coisa que você quer fazer é se afastar dessa pessoa quando ela é gente boa. E Jesus, Ele é totalmente gente boa. E quando a gente chega próximo dEle, Ele vai se relacionar conosco. Quando a gente busca Ele, a palavra nos garante que Ele vai se relacionar conosco. Lá em João, salvo engano, 14, que fala, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E então, nós vemos que a escolha está nas nossas mãos. E hoje, eu não quero oferecer uma religião. Eu não quero oferecer o caminho que o homem pode te oferecer da religião. Porque é muito vago eu falar com vocês assim, a respeito de Jesus, de conhecer Jesus, se eu limitar isso aí a uma só religião. Hoje eu quero simplesmente te oferecer o maior tesouro que eu já encontrei, que muitos de nós encontrou, que é o Senhor Jesus, que é a salvação. E ela é nos dada por Jesus. Só que tem um detalhe, para você caminhar no caminho do bem, para você caminhar no caminho dos céus, o caminho é estreito. O caminho, ele não é largo, ele é estreito. Então ele te condiciona a determinadas coisas. Só que antigamente eu pensava que o caminho era estreito, porque eu imaginava um beco assim, ó, e duas paredes dos dois lados. E eu tinha que passar nele de lado, bem apertadinho. Só que não é assim. O caminho do Senhor, ele é estreito, porque é uma linha fina, e você vai caminhando por ele. Só que se você, é igual o slackline, né? Se você não olhar para frente, que é para o Senhor, se você não olhar para o alvo, você sempre vai pisar fora dele. Uma vez eu fui fazer slackline com o Fabinho, e treme todo assim, aí ele falou assim, olha para frente. Eu olhei para frente, já estabilizou. Com o Senhor é assim. Por que eu falo com vocês em olhar para frente? Porque se você olhar para o lado, você vai se decepcionar. Porque quando você olha para o lado, você olha para mim, você olha para o pastor,
você olha para a equipe de louvor, e todos nós somos falhos. E você vai acabar saindo do caminho por algo que não vale a pena, e o seu alvo está lá na frente. Agora, quando você olha para frente, meu amigo, ninguém te segura e ninguém te para. E outro detalhe, o caminho ele é estreito, só que o caminho te garante muita coisa. Ele vai te dar paz, ele vai te dar sustento, ele vai te dar abundância daquilo que você nunca imaginou. Você vai viver coisas que você nunca imaginou viver, simplesmente por estar no caminho do Senhor, simplesmente por estar no caminho estreito, mas que é cheio de provisão e que é de Deus. E outro detalhe, ele é estreito, mas o Senhor caminha com você do lado. Ele vai estar sempre do seu lado. E é capaz de você até ver as pegadas. E o dia que você não vê 4 pegadas, é porque Ele está te carregando no colo. De tão estreito e de tão pesado que pode ficar. Só que é leve. É totalmente leve. Em 2 Timóteo, Paulo estava exortando Timóteo. E ele já previa a sua morte. E quando Paulo estava exortando Timóteo, enquanto Paulo estava ali falando com Timóteo que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, ele também vai dizer que já agora a coroa da justiça estaria ali guardada para ele, a qual o Senhor, olha lá, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, Paulo garante todo aquele que amar a sua vinda, também terá a coroa da justiça, assim como ele. E nós olhamos que Paulo foi um dos grandes homens após Jesus ali, tanto é que é o que mais tem livros ali. Então nós vemos que há só um caminho, porque quem aqui quer facultar pelo caminho do mal? Ninguém, todo mundo quer o caminho do bem. Só que, havendo esse caminho, nós temos que entender que ele é o caminho do amor, que ele é o caminho que vai te garantir um reino a ser vivido após a terra. Então, quando nós vemos que esse caminho é o único que nós devemos optar, nós devemos pensar que esse caminho é Jesus, aquele que te comprou com sangue, aquele que enquanto você era pecador, Ele escolheu a sua vida, aquele que enquanto você estava afundado ali, Ele escolhe a sua vida. E digo mais, não importa por onde você passou até aqui, não importa aonde você estava, não importa como você veio, porque Ele joga todos os seus pecados no mar do esquecimento. E nesse mar é proibido nós pescarmos. É proibido pescaria nesse mar. Então, quando alguém acusar você, você fazia isso, você fala assim, pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Quando alguém fala que é nova criatura, é por causa disso. É porque tudo que você fez já foi perdoado. Tudo que você fez, Jesus já levou consigo na cruz. Então, meus amados, já terminando aqui, que nós possamos escolher esse caminho do Senhor. Porque retomando a parábola do filho pródigo, nós vimos que há um rapaz que pega o seu tesouro, vai viver uma vida distante daquele que proporcionou o tesouro para ele. E nós sabemos que não há como as coisas principais, as coisas acessórias, se estabelecer sem a coisa principal, sem estar ligado no principal. Então ele esqueceu a principal ideia ali de que não tinha como ele viver com aquele tesouro longe de quem gerou aquele tesouro ali. E ele vive uma vida dissoluta, ele vive uma vida desregrada e acaba tudo, a ponto dele trabalhar para outras pessoas, ele desejar comer a comida dos porcos e não poder. Aí ele se lembra, eu tenho um pai, os servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui desejando comer a comida dos porcos e não podendo. E ele deseja ali, e ele retorna para a casa do seu pai. Só que ele retorna com a mentalidade de que ele retornaria
como servo do seu pai. Só que uma vez filho, sempre filho. O pai, não importa o que o filho faça, sempre vai ser filho. E quando ele chega até o pai, ele pensa que o pai ali iria aceitar ele como servo, mas não, o pai dele abraça. O pai dele reconhece que era um filho que estava perdido e que retornou. E o pai dele pede para os empregados buscar uma veste e colocar um anel de ouro em seu dedo. Aí eu me lembrei, quando José, no Egito, quando antes dos irmãos irarem contra ele, o motivo da ira dos irmãos foi quando o pai deu a ele uma túnica, uma veste. Só que lá na frente, depois dele passar pela prisão, quando ele se torna governador, é colocado um anel de ouro no dedo dele. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Não importa o caminho que você passou, não importa como você chegou até aqui. Ele quer simplesmente o filho dele, ele quer simplesmente pegar o filho dele nos braços. Mas também há um outro detalhe. Aqui a parábola é do filho pródigo. Mas eu poderia dizer que é dos filhos pródigos, porque tinha um irmão desse rapaz. E quando esse rapaz chega à casa do pai dele, eu gostaria até de pedir para o louvor já subir. Quando esse rapaz chega até a casa do pai dele, e vê o irmão, ele fica enfurecido. Só que a gente vê que esse rapaz não tinha saído de casa. Só que a alma dele já era de servo. Ele perdeu a identidade de filho dentro da casa. E é isso que nós vemos. Muitas das vezes a gente está tão assim preocupado com a obra, preocupado com a igreja, que a gente desvia dentro da igreja. E é necessário com que nós vemos o nosso irmão voltar para nós nos atinarmos disso. Então, quando ele chega para o pai e fala assim: pai, eu estou com o Senhor aqui há tanto tempo, eu nunca deixei o Senhor na mão, e o Senhor nunca me deu um carneiro sequer, para eu poder regozijar com meus amigos. Ele simplesmente fala assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Então todo o meu tesouro é teu. Usufrua. Todos os dons que eu derramei sobre você é teu. É teu para você me honrar, é teu para você me exaltar, é teu para nós construirmos riqueza juntos. Só que muitas das vezes a gente está perdido ali no caminho, a gente não consegue nos direcionar, e a gente começa a pensar como servo, a gente começa a pensar que a gente não tem capacidade daquilo, que a gente não pode, mas nós temos que crer que nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, e que Ele garantiu com que nós pudéssemos um dia morar com Ele através do seu único Filho. Ele deu o seu Filho por nós quando nós ainda não éramos nada, quando nós não merecíamos, quando nós estávamos enraizados no pecado. Então, meu amado, que nós possamos valorar. Está faltando isso, nós não estamos valorizando o maior tesouro que nós temos, que é a salvação. Nós não estamos valorizando que se o Senhor não fizer mais nada por nós, se Ele não abrir uma porta de emprego, se Ele não abrir uma porta de trabalho, se Ele não abrir uma porta na universidade, não importa, Ele já nos deu tudo. Isso aqui é passageiro. Se eu viver 80 anos, eu vou ter vivido muito pouco comparado à eternidade. Cabe a mim valorar o maior tesouro que eu tenho, que é a salvação, que é viver no caminho do Senhor, que é obedecê-lo aqui, que é regozijar com Ele aqui, que é ter Ele do meu lado, porque a partir do momento que eu escolhi ir para longe, Ele fica, porque a escolha Ele deixa em minha mão. Só que quando eu escolho caminhar com Ele, Ele vem, e é como se Ele colocar o chão e eu pisar, Ele coloca o chão e eu piso, porque o caminho, quem proporciona é Ele, o caminho é dEle. E isso ainda vai me garantir com que isso aqui, quando a minha morte chegar, não vai ser o fim, mas vai ser o início. Então assim, que nós possamos realmente ter a consciência de que o maior tesouro é a nossa salvação, e que nós não troquemos ela por nada, que a gente não troca ela por um adultério, que a gente não troca ela por uma mentira, que a gente não troca ela por uma noite em casa vendo filme ao invés de vir para a casa do Pai, que a gente não troque ela simplesmente porque a gente tem vergonha de se posicionar onde nós estamos, se é que a gente não troque ela para a gente não poder sofrer perseguição. Não, é pelo contrário, muito pelo contrário. Use ela como seu escudo,
Use ela como seu fundamento, use ela para você fundamentar os seus passos. Quando você não entender para onde o Senhor quer te levar, porque o caminho é dele. Não quer dizer que você vai ter clareza, mas quer dizer que você confia. A fé é isso, é a confiança daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar em cada um aqui hoje, e que hoje seja escolhido o caminho dos céus. E é simples você adquirir a salvação. Basta você arrepender dos seus pecados, basta você confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Seu nome vai ser escrito no livro da vida, e após isso aqui vai ter muito mais, só que frente a frente do Pai, nos céus, onde eu não consigo nem imaginar, onde eu não consigo nem pensar como vai ser, de tão bom que vai ser. E a única coisa que você tem que ter certeza na vida é isso. Um dia um cara me perguntou, eu dava carona para ele estava me perguntando: você tem certeza que você vai ser salvo? Se Jesus voltar agora, você vai ser salvo? Eu falei: demais mesmo. Eu vou dançando, subindo com ele. Aí o cara falou: amor, mas você é soberbo, hein? Eu falei assim: de jeito nenhum, meu amigo. A única certeza que eu posso ter na vida é essa, porque todos os dias eu acordo e durmo com esse propósito na minha vida. Todos os dias eu me arrependo por amor àquele que se entregou por mim. E eu quero mais que tudo, mais do que tudo, viver ao lado dele. Eu quero mais do que tudo sair de casa tendo a certeza de que ele vai prover o meu chão, tendo a certeza de que ele vai calejar os meus pés, tendo a certeza de que quando eu cair, ele vai me carregar, quando eu não puder andar, ele vai me carregar no colo dele. É maravilhoso nós termos a certeza disso, porque você nunca mais vai se sentir só, você nunca mais vai se sentir com ausência de propósito, você nunca mais vai sentir assim: para que eu existo? Nunca mais. Amém? Então eu gostaria de convidar os irmãos a se levantarem, enquanto o grupo de louvor ministra esse louvor, que nós possamos orar ao Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, lembrar de quando nós trocamos o maior tesouro que nós tínhamos, que nós temos, por algo que não valia a pena. Amém?